base na tragédia. Os advogados de defesa são os alunos de Direito da FGV. Esses são os de acusação. Os jurados serão a juíza Andréa Pachá, os advogados José Roberto Castro Neves e Gabriel Leonardo. A inspiração para esse julgamento veio de um texto do juiz Luiz Roberto Barroso, do STF, um dos artigos do livro Ele, Shakespeare, visto por nós advogados. No texto, Barroso comenta que a célebre frase "até tu, Brutus", dita por César, sempre foi interpretada como o lamento de um pai traído pelo filho. Mas que, na verdade, Brutus estaria movido por ideais, estaria buscando um bem maior, com medo da ditadura que podia vir com César. É isso que nós vamos discutir aqui. Nós vamos encenar esse julgamento e discutir as relações de poder hoje, a arrogância do poder, o sentimento republicano e alguns dos dilemas que atravessam séculos, como os meios justificam os fins, ou o amor é maior que o ideal, e, basicamente, também a democracia e o Brasil hoje. Com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar esclarecendo para os presentes aqui, também para os jurados, como foi a dinâmica definida para que as partes possam exercer o seu papel aqui. Então, nós combinamos que o fato que está sendo julgado é o assassinato de Júlio César ocorrido em 35 a.C., mas que as leis que serão utilizadas para fundamentar esse julgamento são o Código Penal e o Código de Processo Penal brasileiros em vigor, de modo que serão lá os dispositivos utilizados pelos dois grupos. Cada parte terá 15 minutos para apresentar o seu caso, seguido de uma réplica pela acusação de 7 minutos e uma tréplica de outros 7 minutos para a defesa, ao final da qual os jurados poderão fazer perguntas para os dois grupos de acusadores e defensores. Pediria que as perguntas fossem objetivas, não fossem elas próprias também perorações, e que fosse equilibrado. Tanto as perguntas para a acusação, tanto as para a defesa, não precisam ser muitas, mas enfim, a ideia é testar também a solidez dos argumentos que estão sendo apresentados para vocês. Portanto, sem maiores delongas, tem uma delonga importantíssima, que é agradecer a professora Silvana Battini, que está aqui presente, professora da FGV Direito Rio, responsável por orientar o grupo de acusação. Eu fui responsável por orientar o grupo de defesa. Uma orientação muito pontual, acho que nós tivemos um encontro, provavelmente vocês também tiveram um encontro, de modo que as virtudes são todas de vocês, as falhas são causadas pelas nossas omissões, exatamente. Mas enfim, e se por acaso vocês entenderem que eu estou sendo parcial em algum momento, fiquem à vontade para impugnar. Às vezes a gente não controla isso. Então, sinta-se à vontade para dizer: olha, excelência, pela ordem, gostaria que você fizesse de outra forma, etc. Faz parte. Seres humanos são assim, tem essa questão subjetiva dentro deles, que muitas vezes pode fazer com que eles, sem perceber, acabem se conduzindo de uma forma não imparcial. Portanto, sem mais delongas, passo a palavra para a acusação pelo tempo regulamentar de 15 minutos para fazer a acusação. Oi. Muito boa noite a todos, muito boa noite, especial boa noite ao Thiago Bottino, juiz, muito boa noite aos senhores jurados. Bom, a promotoria hoje se divide em 3 etapas. Eu, na apresentação do caso para os senhores, seguido do meu colega e ilustríssimo amigo Ângelo Gomes, que adentrará ainda mais na questão penal, jurídica. E em terceiro lugar, e mais importante, Luísa Bruxelas, que vai trazer a nossa réplica.
Bom, a minha apresentação aqui consiste em 3 expressões latinas de uma forma bastante resumida. Venho trazer para vocês 3 expressões latinas. A primeira, inludo. Inludo em latim significa ilusão, enganar. E eu pergunto aos senhores, os senhores têm qualquer empatia ou, no mínimo, respeito por alguém que queira enganá-los? Ou então utilizar de vocês para satisfazer um sentimento vil, torpe e egoísta? Eu acredito que a resposta seja não a todos aqui, inclusive os senhores que estão assistindo. Porque enganar alguém se valendo da sua própria torpeza e sendo assim não transparente, vil, torpe, é fato não só reprovável pelas pessoas em geral, vocês, eu, mas também pelo direito, pelo ordenamento jurídico. E assim foi ceifada a vida de Júlio César, através do engano, da emboscada, da traição. A segunda expressão latina que venho trazer aos senhores é tu quoque brute, ou seja, até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Se existe um crime pior do que aquele cometido mediante emboscada, é um crime cometido de um filho para o próprio pai, em relação ao próprio pai. Senhores, nós estamos acostumados, infelizmente, a ver nos noticiários, na televisão, a vida humana sendo ceifada de uma forma tão torpe, tão simples. Coisas pequenas que levam ao fim da vida humana. A gente pode acessar isso em jornais, em televisão. Nós vemos isso. Mas o que torna esse crime ainda mais torpe é a emboscada do filho em relação ao próprio pai. E isso foi desferido pelo punhal de Brutus em relação a Júlio César. Por fim, a terceira expressão em latim que eu quero trazer aos senhores é ubi societas ibi ius. Onde existe a sociedade, está o direito. Não podemos permitir que um crime dessa fatalidade passe pelo direito como a sombra passa pela água. É preciso, antes, é claro, dar uma resposta à vileza de Brutus, mas também corresponder a uma cominação de pena. Ele cometeu um injusto jurídico penal. Isso não pode passar batido para o direito. Dessa forma, continuo a palavra e dou aqui a apresentação para o meu colega Ângelo, que vai continuar a sustentação. Muito obrigado. Boa noite, nobres jurados, meritíssimo, membros da defesa, demais presentes. Dando prosseguimento à sustentação da promotoria iniciada pelo doutor Leandro Frois, eu gostaria de deixar ainda mais evidente como o caso que estamos julgando aqui hoje se enquadra perfeitamente no tipo do artigo 121, inciso 4º. Matar alguém utilizando-se de traição, emboscada ou qualquer outro meio que dificulte a defesa da vítima. Para tal fato, abordarei a análise tripartida do crime, de modo a mostrar que a conduta de Brutus foi típica, antijurídica e culpável. Começando pela tipicidade. Recorrendo aos fatos do caso, podemos perceber que Marcus Brutus, assim como os demais conspiradores, se utilizaram de traição para matar a vítima, Júlio Caio César, em pleno Capitólio, na frente de todos os patrícios romanos. O laudo de necrópsia e as testemunhas não deixam dúvidas que nos idos de março, Marcus Brutus e os demais conspiradores, após se ajoelharem perante a vítima, cercaram-no de repente e, utilizando objetos perfurantes, feriram a vítima, sendo esta a causa de sua morte. Júlio César não esperava o ataque, principalmente vindo de Brutus, por quem ele tinha grande afeto e admiração. Percebam, senhores jurados, que com esta descrição, o nexo causal entre a conduta dos agentes e o resultado morte da vítima é evidente, e o tipo penal do artigo 121, inciso 4º, pode ser facilmente subsumido e se deu materialmente, visto que Marcus Brutus, de fato, matou Júlio César de forma vil e traidora.
No entanto, a análise da tipicidade não se esgota nesse ponto. É necessário também provar a culpa ou o dolo do réu. No caso concreto, afirmo que Marcos Brutus agiu com dolo, com total consciência de sua ação e com total intenção de matar. E evidenciarei isso utilizando de 2 fatos. O primeiro deles é que Marcos Brutus, assim como os outros conspiradores, teve tempo de planejar o assassinato. Ele não foi cometido logo após a decisão de matar César, nem carregado de forte emoção ou sem pensar nas consequências. Não, eles premeditaram tudo. Esperaram até que o dia da coroação da vítima chegasse, para que então matassem ele dentro do Senado, na frente de todos os patrícios romanos. Percebam que essa racionalidade vil por si só já configuraria o dolo. Mas abordaria o segundo fato, que é que Marcos Brutus poderia não ter participado do crime. No momento em que os conspiradores começaram a esfaquear César, ele poderia ter se afastado, não esfaqueado aquele que um dia chamou de amigo, de pai. Mas não foi isso que o réu fez. Guiado por sua vontade egoísta e assassina, justificada falaciosamente por estar prezando pelo bem de Roma, Marcos Brutus desferiu a última facada, surpreendendo a vítima que, antes de ter sua vida ceifada, pôde olhar nos olhos daquele que, dentre todos os seus assassinos, fora o mais vil. Pois César poderia esperar uma traição vinda de qualquer pessoa, mas não uma de Brutus. Com isso, tendo comprovado o dolo e o preenchimento do tipo penal, concluo a análise da tipicidade e passo agora à análise da antijuridicidade. Para comprovar que a conduta do réu foi antijurídica, já que não há nenhuma excludente, nenhuma justificativa plausível para a conduta assassina de Brutus, eu afastarei todas as possibilidades de excludente: legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. A legítima defesa não pode ser alegada ao caso concreto, porque para que ela exista, é necessária que haja uma agressão injusta contra quem se permite essa excludente. No caso concreto, não houve sequer uma agressão por parte da vítima, quanto mais uma agressão injusta. O estado de necessidade é incabível, pois a vítima não foi morta para proteger nenhum direito dos conspiradores nem de terceiros. Também não havia situação de perigo que justificasse a morte da vítima. Talvez os meus colegas da defesa tragam aos senhores o argumento de que Marcos Brutus e os demais conspiradores fizeram isso para defender sua liberdade, para salvar Roma do tirano que seria César. Mas para evidenciar a falácia desse discurso, eu gostaria que os senhores pensassem na composição do próprio Senado romano. Ele era composto unicamente pelas famílias aristocráticas de Roma, os chamados patrícios. Eles não decidiam as coisas com base em valores democráticos, e sim com base unicamente em sua vontade. Eles não representavam o povo, eles representavam apenas a si mesmos. Logo, que tirania é essa que eles querem prevenir se ela já existia desde o Senado? É mesmo a liberdade romana que querem proteger? Ou são seus interesses aristocráticos e o seu prestígio que estariam ameaçados com César ascendendo a imperador? O estrito cumprimento do dever legal e o estado de necessidade e o exercício regular de direito, são excludentes que também não podem ser trazidas ao caso. Não havia lei que obrigasse ou legitimasse Brutus a matar Júlio César, não havendo, portanto, dever legal a ser cumprido. Se me lembro corretamente, não há no nosso ordenamento jurídico a previsão do direito de matar alguém para que ele possa ser exercido. Portanto, tendo comprovado a antijuridicidade, passo agora para a discussão da culpabilidade. Para provar que um injusto penal, ato típico e antijurídico, provocado pelo réu, também é culpável, demonstrarei por que suas excludentes, inimputabilidade
inexigibilidade de conduta diversa e erro de proibição não podem ser trazidos ao caso concreto. A inimputabilidade não pode ser alegada, pois o réu era maior de idade, e também não possuir nenhuma condição psíquica que afastasse a possibilidade de responsabilização. E mesmo que possuísse, eles deveriam provar que ela estava manifestada no momento do crime e que influenciou seus atos, o que não foi feito e nem será possível fazê-lo, pois o réu estava completamente pleno em suas faculdades mentais. O erro de proibição também não pode ser invocado, lembrando que o desconhecimento da lei é inexcusável. O réu, em momento nenhum, achou que estaria fazendo uma conduta que diferisse daquilo previsto em lei. Pelo contrário, ele sabia da ilegalidade de seu ato e tentou justificá-la somente alegando de forma falaciosa que estaria fazendo isso pelo bem de Roma, o que não pode ser levado a sério, como já foi demonstrado anteriormente. A inexigibilidade de conduta diversa também não pode ser trazida, pois o réu não estava sob forte coação moral. Coação moral irresistível, melhor. Não havia nenhuma consequência para ele caso não participasse da traição. E também não há nenhuma ordem superior e hierárquica. Brutus não era um mero soldado. Ele era um membro do alto generalato romano, um dos postos mais altos da sociedade e o mais alto do exército. Logo, é completamente exigível que o réu tivesse agido de acordo com o direito e não cometido um assassinato. Percebam também, senhores jurados, que a conduta do réu foi tão reprovável que nem mesmo ele conseguiu se esconder por trás de suas alegações falaciosas e se imaginou conversando com o fantasma de Júlio César. Portanto, tendo comprovado a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade do ato de Marcos Brutus, fica confirmada a existência de um crime. Portanto, não há outra opção senão a condenação do réu. Obrigado pela atenção. A promotoria encerra a sua sustentação inicial, meritíssimo. Muito obrigado. Eu passo a palavra então para a defesa, para que faça sua manifestação também pelo prazo de 15 minutos. Honoráveis senhoras e senhores do júri, caros representantes da promotoria, excelentíssimo juiz e todos os demais presentes, boa noite. Hoje, eu, Matheus Tavares, na companhia dos meus colegas Bernardo Rubião e Júlia Maurício, abordaremos todas as questões trazidas aqui pela acusação de Marcos Brutus, de modo a evidenciar que não é razão para se considerar culpado Marcos Brutus. A promotoria acusa Marcos Brutus de assassinato. E, de fato, matar alguém está disposto no artigo 121 do Código Penal. Mas eu relembro que, assim como trazido pela própria acusação, segundo a teoria tripartite, é preciso que uma conduta seja típica, ou seja, esteja prevista no Código Penal, antijurídica e culpável. E como será apresentado por nós, não há razão para que se considere sua conduta antijurídica e culpável. Em primeiro lugar, tratarei da legítima defesa impetrada por Brutus a favor de todos nós. Em segundo lugar, Júlia Maurício tratará da inexigibilidade de conduta diversa, de modo que será como é impossível imputar culpabilidade a Marcos Brutus. E por fim, Bernardo Rubião trará as nossas tréplicas, evidenciando que Brutus era inocente e que não pode ser considerado pelos senhores culpado. Bom, com a devida permissão dos senhores, eu gostaria de iniciar a minha sustentação pedindo que nos voltemos para o passado e tentemos pensar no contexto em que agiu Marcos Brutus. O ano era 49 a.C. Júlio César acabara de ganhar as guerras da Gália, com triunfo. O Senado, então, como era de costume,
pede para que volte a Roma e libere os seus exércitos. Mas Júlio César desobedece. Júlio César não apenas desobedece às ordens do Senado, Júlio César desobedece ao próprio direito romano, porque junta todas as suas legiões e cruza o rio Rubicão, o que era expressamente proibido pela lei romana. De modo que quando cruza o rio Rubicão, num ímpeto declara: Alea jacta est, a sorte está lançada. Mas que sorte é esta, caros senhores? A sorte de que quer enfrentar a República Romana e fazê-la ruir, e meio a ela implantar o império absoluto. Então, Júlio César ainda age contra o direito romano por uma segunda vez. Marcha sobre Roma com suas vis legiões e cerca a cidade, o que também era proibido pela lei romana. E quando ele chega na cidade, é aplaudido. Júlio César é aclamado, mas eu lembro aos senhores que muitos foram os tiranos que foram aclamados por seu povo. Júlio César havia sitiado a cidade, era ali o exército, a força, o poder de fato. Não havia modo de se opor a ele. O seu carisma não pode, portanto, ser considerado um meio de se legitimar o arbítrio. Pensem em todos os tiranos que os senhores têm notícia. Quantos deles foram legitimados pelo arbítrio? Quantos deles carregavam de um lado a espada e do outro belas palavras e a glória? E isso não poupou milhões de mortes e o esfacelamento de nações. Pensem nos maiores tiranos da história: Hitler, Mussolini, Pol Pot, todos eles. E pensem quantas mortes teríamos evitado se tivéssemos cessado suas ações antes que eles atingissem o poder. Hitler, por exemplo, foi eleito de forma democrática. O seu carisma e consequências todos nós sabemos. E é por isso que nós da defesa acreditamos e sustentamos a ideia de que Marcus Brutus agiu pela legítima defesa coletiva, pela legítima defesa de todos nós. A legítima defesa, instituto esse assegurado no artigo 25 do nosso Código Penal, exige 3 requisitos para que seja juridicamente adequada. Em primeiro lugar, é preciso que haja uma agressão injusta. A agressão injusta se inicia no momento em que Júlio César desobedece o Senado, enfrenta o direito romano e enfrenta a própria República. O segundo requisito a ser preenchido é de que esta agressão tem de ser iminente ou atual. Senhores, Júlio César corria para um golpe de Estado. Como consta nos autos, disse à sua esposa Calpurnia que receberia a coroa. Naquela manhã saía como um homem comum, mas voltaria para casa como César, o imperador absoluto. Faria ruir toda a república em nome de um império. Em minutos, César tomaria toda Roma. Não há iminência maior que esta, senhores. E como último requisito, é preciso que os meios para cessar tal agressão sejam necessários, que não se incorra em exageros. E eu sei aqui que muitos dos senhores estão se perguntando se a morte é o meio eficaz, necessário, se não incorre em exageros. Senhores, Júlio César havia cercado e sitiado a cidade de Roma. Ele era o poder de fato, o exército, a força. Em minutos, tornar-se-ia também a própria lei. Não haveria instituto depois possível de derrotar Júlio César. Quando fizesse ruir a república e ali implantasse seu império absoluto, não teria como destituí-lo. E é isso que conta nos autos, quando, em sua página 36, esclarece os motivos por qual Marcus Brutus resolve cessar as ações de Júlio César. Abre aspas. Consideremo-lo ovo de serpente,
que, chocado por sua natureza, se tornará nocivo. Sim, matemo-lo enquanto está na casca. A morte é um triste fim, mas na balança da justiça, a morte de um tirano não pode se equivaler à vida de uma nação. E o artigo 25 ainda diz que o bem jurídico a ser protegido pela legítima defesa deve ser próprio ou de outrem. E o bem jurídico tutelado e protegido pela ação de Marcos Brutus é de todos nós. O bem jurídico é a própria República, é Roma, é a liberdade. Em última análise, é o Estado de Direito que sucumbiria. E aqui eu trago para os senhores o entendimento do penalista contemporâneo Klaus Hoxie, do que diz respeito à legítima defesa. Segundo ele, há também o direito de legítima defesa do cidadão individual frente às agressões antijurídicas aos interesses vitais do Estado. Não se pode admitir que o legislador queira conceder à existência do Estado uma proteção menor que a preservação de outros bens judiciais. Nesse caso, repito, a liberdade estava em jogo. Então, por isso, quando a promotoria afirma que Júlio César é um assassino, lembremos de Júlio César como um herói que carrega consigo a culpa de tentar salvar uma nação inteira. Muito obrigado. Eu passo a palavra para minha colega, Júlia Maurício. Boa noite, meritíssimo juiz, senhores jurados, colegas de acusação e demais presentes. Meu nome é Júlia Maurício e darei continuidade à fala de meu colega Matheus Tavares. No primeiro momento, argumentarei que Brutus agiu em legítima defesa putativa. Em seguida, demonstrarei que ele agiu também, que ele deve ser escusado de sua culpabilidade, pois, dadas as circunstâncias, ele não poderia ter agido de outra forma. Talvez vocês pensem que a agressão não era injusta, ela não era iminente. Talvez vocês entendam que havia outros meios, ou formas mais moderadas de tratar com a questão. Mas isso não vem ao caso, porque nós hoje estamos aqui, reunidos séculos depois, para analisar a questão que aconteceu há muito tempo. O fato é que, mesmo que os senhores não acreditem que a ameaça era real, é importante ressaltar que, para que este instituto seja aplicado, basta que Marcos Brutus acreditasse que era real. A legítima defesa putativa, senhores, é quando o agente acredita que está sofrendo uma agressão e reage contra essa agressão inexistente. E foi exatamente isso que aconteceu com Marcos Brutus. Ele foi levado a acreditar que Roma estava em perigo e ele foi levado a acreditar que César era uma ameaça para Roma. Tudo indicava que Júlio César daria um golpe de Estado. Naquela manhã, ele saía para ser coroado. E com a sua coroação, botaria toda a República de Roma em risco. Para Marcos Brutus, não havia outra opção que não impedir a qualquer custo que a liberdade do povo romano fosse ameaçada. E ele acreditava nisso porque Caio Cássio o levou a acreditar nisso. Caio Cássio manipulou o honrado Brutus para servir de seus fins mesquinhos e egoístas. Ele orquestrou toda a conspiração. Caio Cássio é o verdadeiro culpado pela morte de César. Ele planejou a traição, a conspiração meticulosamente e recrutou Brutus apenas no último momento, porque ele sabia que Brutus nunca trairia seu melhor amigo, a quem tinha como um pai, se não acreditasse com todas as suas forças que era o correto a se fazer. Cássio mandou cartas forjadas para a casa de Brutus, clamando para que Brutus salvasse o povo de Roma da tirania de César. Assim, Cássio se aproveitou do caráter honrado e republicano de Marcos Brutus para retirar César do poder por seus próprios motivos. Caso ainda haja dúvidas de que Marcos Brutus deve ser absolvido, apresentarei também um segundo argumento. Mesmo que não houvesse legítima defesa, será que esta pessoa, nestas circunstâncias, deve ser repreendida?
sua conduta deve ser reprovada? Há culpabilidade nesta conduta? Marcos Brutus amava César como um pai. Seu amor por César só não era maior do que seu amor pela República. Ao tomar conhecimento do golpe que a pessoa que ele mais admirava planejava dar, ele teve que fazer a escolha mais difícil de sua vida. Escolher entre seu melhor amigo, seu pai e tudo aquilo que havia defendido a vida inteira, a República de Roma. A escolha que Marcos Brutus teve que fazer foi tão difícil quanto a escolha de Sofia. Será que nós repreenderíamos o comportamento daqueles que participaram da Operação Valquíria, caso eles tivessem sido bem-sucedidos? Aqueles que arriscaram suas vidas para assassinar Hitler antes que eles pudessem se tornar um ditador por completo? A morte de Hitler era necessária para impedir a ditadura, assim como era a morte de César. Dessa forma, não podemos reprovar a conduta de Marcos Brutus por ter assassinado um tirano antes que ele ascendesse ao poder. Senhores, diante de tudo o que estava acontecendo, Marcos Brutus não tinha outra escolha. Naquelas circunstâncias, Marcos Brutus agiu da única forma que ele poderia ter agido. Para salvar Roma da escravidão, ele teve de sacrificar seu melhor amigo em prol da liberdade. Assim, consideramos que Marcos Brutus não pode ser punido pelo que fez, uma vez que não havia outra conduta que pudesse ser tomada. A inexigibilidade de conduta diversa caracteriza-se quando o autor age de maneira típica e ilícita, mas não merece ser punido, pois naquelas circunstâncias fáticas, em situação extremada, não lhe era exigível ou mesmo possível uma conduta conforme direito. Deste modo, a defesa apresenta como tese que, em primeiro lugar, havia uma legítima defesa coletiva e, em segundo lugar, uma inexigibilidade de conduta diversa que exclui a culpabilidade. Com isso, a defesa pede que a razão e o bom senso prevaleçam e que os jurados cheguem ao veredito que melhor contemple o direito. Obrigada. Muito obrigado. Eu devolvo, portanto, agora a palavra para a acusação, para que no prazo de 7 minutos faça sua réplica. Novamente, boa noite a todos os presentes nessa nova tribuna. Caio Júlio César, general, estadista, orador, historiador e legislador romano. Filho de Enéas, príncipe troiano, com Aurélia, neto de Vênus, conquistador das Gálias. Foi um dos homens mais cultos de seu tempo e um dos maiores chefes militares de toda a história. Seu nome tornou-se título honorífico dos imperadores romanos. No dia 15 de março de 35 a.C., quando Júlio César entrava no Senado, os conspiradores o envolveram armados de punhais. Júlio César recebeu 23 punhaladas. E suas palavras derradeiras demonstram, antes de tudo, um coração dilacerado pela ingratidão, especialmente a de Marco Júnior Brutus, seu filho adotivo e seu único herdeiro. Tu coque, Brute, filemi, até tu, Brutus, meu filho. Assim morreu o nobre homem que transformara em império a aristocrática Roma. Peço máxima vênia aos nobres membros desse tribunal, se minhas palavras são ásperas, brutas, mas a verdade é que a defesa comete feito atroz ao tentar justificar os atos vis cometidos pelo desonrado Brutus. Dizer que César era tirano e por isso César morreu é utilizar-se de uma argumentação mentirosa, eivada dos mais variados vícios e, acima de tudo, constitui uma tentativa profana e de má-fé de livrar um parricida que agiu como juiz e carrasco de sua devida e justa punição. César galgou nobremente seu lugar na vida pública romana. Em 60 a.C., ele e os políticos Crasso e Pompeu formaram uma aliança que honradamente liderou a política romana por anos. Conquistou sua manutenção no poder através de políticas voltadas aos menos favorecidos, enfrentando a resistência das classes aristocráticas conservadoras que reinavam no Senado romano. César conquistou boníssima reputação militar e desempenhou um papel crítico na transformação do Império Romano. No controle do mundo romano,
César ganhou o epíteto de Pater Patriae, o pai da pátria. Não existe expressão mais nobre. César era amado, a eminência de tal perigo inexistia. Brutus praticou o crime meticuloso, calculado, demonstrando uma capacidade de organização, planejamento e raciocínio para o mal. Fraquejou algumas vezes, confrontado pelo pouco de moralidade que lhe restava, mas escolheu o caminho da serpente. Conforme colacionado aos autos, Brutus estava em perfeita sanidade. Ele padecia apenas de ingratidão pelo homem que o criou e vileza. Como bem colocou o nobre defensor, Júlio César deve ser lembrado como herói. Ai de nós e de toda a humanidade, se a simples ideia que temos de alguém fosse suficiente para condená-la, e mais, condená-la à morte, algo definitivo. Se pudesse eu botar alguém na prisão, ou mesmo matar alguém por acreditar, por simplesmente eu pessoalmente acreditar em sua vileza, o que seria de nós? Estaríamos perdidos. Comparar Hitler, um homem que matou milhares de pessoas, a um homem que nem sequer havia atingido o poder ainda, que não havia cometido ato profano nenhum em poder, é amoral, é má fé. Nada mais tem a dizer a nobre promotoria em desfavor do indigno Brutus. Assim, encerro e pugno pela condenação dos Brutus e o fim desta quimera. Obrigada. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para a defesa, para que apresente a sua tréplica também no prazo de 7 minutos. Boa tarde, senhores jurados, excelentíssimo senhor juiz, membros da promotoria, colegas da defesa. Hoje, nós devemos sair daqui com Brutus absolvido. E a razão para que tal fato seja feito é de que Brutus somente estava protegendo a liberdade e, como foi muito bem dito pela própria promotoria, Brutus está agonizando hoje pelo que teve que fazer, pelo sacrifício que ele fez em prol da liberdade dos seus concidadãos. Fato é que a mitologia grega, ela traz um exemplo extremamente parecido com o de hoje. Andrômeda era princesa da Etiópia e, por conta de um problema entre seus pais, os reis, e o grande deus Poseidon, a sua cidade foi condenada à destruição total. Ninguém estaria poupado da destruição por meio do Kraken. Fato é que os reis foram até o oráculo de Zeus para saber como evitar a destruição total, e a única solução que lhes foi dada foi o sacrifício da sua própria filha. Senhores jurados, o sacrifício do amor, o sacrifício da vida de sua própria filha. O caso de hoje, como foi bem ressaltado pela promotoria, é da morte ou do sacrifício de um filho e um pai. O fato é que os reis da Etiópia entregaram ao Kraken a sua filha. E eu lhes pergunto, se hoje nós estivéssemos também julgando o destino dos reis da Etiópia, fato é que também seria trazido o argumento de legítima defesa coletiva. Afinal, era a vida da população, era a integridade da população, de seus concidadãos. Se, ainda assim, os jurados
não aceitassem a hipótese de legítima defesa coletiva, seria a legítima defesa putativa. Afinal, o próprio rei foi ao Deus dos deuses, Zeus, saber se era realmente aquilo. Se a única maneira de evitar a destruição era com o sacrifício da filha. E lhe foi dito que era a única maneira. Brutus também acreditava que a única maneira de salvar o seu povo era com a morte de seu próprio pai. E por último, seria trazido o argumento de inexigibilidade de conduta diversa. Senhores, hoje aqui, numa república, com um tribunal, é muito fácil nós falarmos de se era exigível ou não era exigível. Se Cássio tivesse ascendido ao poder, como estava na iminência, como confessa a própria réplica, hoje nós não precisaríamos sequer de tribunal do júri. Eu não estaria aqui, os senhores promotores não estariam, nem os senhores. Porque Júlio César seria a própria lei, seria a justiça e seria o imperador. Por último, eu gostaria de trazer um dispositivo legal que permite que os senhores não punam Brutus. E esse dispositivo legal é o perdão judicial. O perdão judicial, de acordo com a lei, diz que o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração forem tão graves que a sanção penal se torne desnecessária. E da mesma forma que, se os jurados do caso de Andrômeda não absolvessem os reis, eles absolveriam pelo perdão judicial, porque os pais perderam a sua própria filha. E Brutus perdeu o seu próprio pai. Foi trazido na inicial que Brutus foi movido de forma vil, torpe e egoísta. Outras pessoas foram vis, torpes e egoístas. Mas nenhuma delas se chama Marcos Június Brutus. Os senhores vieram hoje para quem quer que estivesse sentado nessa cadeira fosse condenada, movido pela vingança e pelo ódio. Mas existe um murmurinho que acompanha toda a história e todas as populações, que é um murmurinho que é um fantasma. E esse fantasma é o fantasma da impunidade. Mas se uma coisa a história nos ensinou, é que não podemos exorcizar o fantasma da impunidade conjurando com o demônio da injustiça. Muito obrigado. Gostaria de pedir uma salva de palmas para as duas equipes. Normalmente num tribunal as partes não são aplaudidas, mas eu quis abrir uma exceção pelo brilhantismo e o talento da apresentação de vocês hoje, e então perguntar aos senhores jurados se eles gostariam de dirigir algum questionamento para os integrantes do grupo de acusação e de defesa. Sim? Para a defesa eu gostaria de perguntar se os senhores estão querendo justificar um assassinato por antecipação dos malfeitos que o morto iria praticar. Me parece que a defesa está querendo justificar algo como a gente viu no filme do Minority Report, do Tom Cruise, em que você previa que havia um crime e punia antes do crime ser realizado, porque César estava no Senado, se fosse aclamado imperador, seria pelos senadores, e não se sabe se ele seria justo ou não, e por antecipação se justificava o assassinato? Essa é a pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Eu gostaria de responder o seu questionamento também citando um filme, e esse filme é O Ovo da Serpente, que retrata a própria Operação Valquíria e o que poderia ter evitado a ascensão de um tirano. Não estamos querendo justificar se Brutus estava certo ou errado.
mas como eu disse inicialmente, eu gostaria de trazer a verdade dos fatos para demonstrar que, no ponto de vista de Brutus, que é o que vale para a justiça, do ponto de vista dos acontecimentos para Brutus, aquela era a única saída, aquele seria o desfecho se não fosse esmagado, destruído o ovo da serpente. Eu vou fazer a pergunta para a acusação. A gente está julgando um fato do passado com os olhos do presente. Mas eu quero saber do que vocês encontraram no processo do passado, se a vida de um homem era mais importante do que a vida de uma república e de uma democracia. Porque o que eu percebi pelas falas é que havia o receio de Roma virar uma tirania pelo exercício do poder absoluto de Júlio César. E quando vocês defendem Júlio César como o melhor rei na ocasião, parece que desconsideram os fatos e as arbitrariedades que vinham sendo praticadas por ele. Então, na perspectiva do réu, vocês entenderiam que, postos esses dois valores, a vida de um homem ou a vida da república, um romano, naquelas circunstâncias, também vacilaria ou escolheria preservar a vida de um homem que era visto como um tirano em favor da república ou não? Agradeço a pergunta. Sem dúvida, se colocar no lugar do outro é sempre muito difícil e é a tarefa que a gente precisa sempre tentar fazer. Mas eu acho que, antes de levar em conta a manutenção da República e a possível tirania de César, eu acho que a gente se esqueceu ao longo desse processo que, na verdade, não houve uma mínima tentativa de descobrir se César seria de fato ou não tirânico. Em momento nenhum na peça, Brutus vira para seu pai e fala: pai, eu reprovo as suas condutas até o momento, precisamos mudar, precisamos pensar isso junto, vamos lutar por uma democracia, vamos conversar, vamos ver o que é melhor. Não, em momento nenhum isso acontece. Na verdade, ele decide que a morte é a solução, que a violência é a solução, que a vileza é a solução. E esse é o problema que a gente vive hoje em dia. Ninguém estende o olhar ao outro. O poder é tentador, essa é a verdade. E por que todos em cargo de poder têm conselheiros, têm auxiliares? Porque ninguém sozinho sabe a verdade, ninguém sozinho é capaz de exercer qualquer coisa com perfeição. E acho que faltou um olhar atento, minimamente, de Brutus, porque ele sequer dá chance a César. César podia se descobrir ser um ótimo governante, podia nem ser tirânico em 1 milímetro, mas ele não teve a oportunidade, ele desde o início foi eivado desse direito, do direito da vida, o direito maior de todos e mais supremo. Acho que, bom, meus colegas têm mais algo a acrescentar? Ok. Mais algum jurado gostaria de fazer uma consideração? Mais um aqui. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar a todos. E a minha pergunta se direciona à defesa. E gostaria de saber como sustentam a tese de que César faria um golpe, sendo que o mesmo recusou a coroa 3 vezes e uma vez vindo a proposta diretamente do patrício Marco Antônio. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Sim, eu gostaria de responder a tua pergunta com a leitura da página 22 dos próprios autos. Quando Marcos Brutus pergunta: ofereceram-lhe 3 vezes a coroa? Responde-se: sim, por minha fé. E ele a repeliu 3 vezes, cada um com um gesto mais brando. E de cada vez que a afastou de si, os meus honestos vizinhos corrompiam em aclamações. E como já disse,
afastou de si uma vez, mas no meu modo de ver, apesar de tudo, ele desejaria ficar com ela. Depois Antônio lhe ofereceu de novo, tendo ele recusado mais uma vez, mas segundo penso, custou-lhe retirar os dedos dela. Então, pela terceira vez, ele afastou de si. De minha parte, não ousei rir, mas batiam as mãos calosas, atirava para os gols suarentos do povo. César acertaria uma quarta vez. Cada jurado está recebendo uma cédula com os 2 vereditos possíveis. E gostaria que antes de que vocês deliberassem, senhores jurados, os senhores prestassem atenção numa frase que existe hoje lá no primeiro tribunal do júri da capital, no antigo primeiro tribunal do júri da capital, que diz o seguinte: cidadão jurado, cidadã jurada, engrandeça esse tribunal, engrandecendo-se. Agigante-se dentro de si mesmo, decidindo acima das paixões. Julgue com a sua consciência e não tenha medo de errar. Pediria então que o Miguel levasse a urna até os jurados, para que os jurados depositassem aqui dentro, dobrado, o seu voto. Miguel, muito obrigado. Bom. Primeiro voto, condenado. Segundo voto, absolvido. Terceiro voto, condenado. Quarto voto, condenado. Quinto voto, condenado. Nós temos 4 votos pela condenação e 1 voto pela absolvição. Sexto voto, condenado. Sétimo voto, condenado. Oitavo voto, condenado. E o último voto, absolvido. Resultado por 7-2. Júlio César Marcos Brutus foi condenado pelo homicídio de Júlio César. Bom, muito obrigado a todos e esse é o resultado do julgamento. Alô? Alô, alô? Alô, alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma consideração? Espera aí. Bom, só posso, Thiago? Bom, primeiro, muito legal, vocês estão de parabéns, é muito interessante isso. Obrigado a quem veio, obrigado a todos vocês, obrigado a Thiago por organizar isso. Vocês vão me dar, eu adoro esse tema, então, vocês me desculpem, eu vou falar um pouquinho, é rápido. Se a gente fizesse essa avaliação de novo, esse simulado novamente, é muito possível que
a gente chegasse a um resultado contrário. Porque o grande barato, né, do Shakespeare, e na nossa vida não é muito diferente, é que as interpretações são todas exógenas, são para fora. Então a gente podia fazer de novo, e vocês foram todos brilhantes, e a gente aqui podia ter uma outra opinião daqui a 2 minutos, porque o tema é feito para ser assim, para trazer as nossas questões. Júlio César é uma peça que a brincadeira que se faz é que o Shakespeare cruza o Rubicão. Ele faz em 1599 essa peça, e é exatamente quando ele amadurece. E é uma peça política, o tempo todo política. Não à toa, o Carlos Lacerda, que foi talvez o maior orador político nosso, ele traduz o Júlio César, embora ele não falasse bem inglês, que é muito curioso. E a tradução dele é extraordinária, porque é uma aula de política. Como fazer, como tratar, como conversar. E tem frases incríveis, realmente. E a gente podia encontrar momentos em que o Brutus deve ser condenado e momentos em que o Brutus deve ser absolvido na própria peça. Porque, de novo, a coisa fantástica do Shakespeare que traz a gente aqui é que sempre há uma humanidade incrível nos personagens, né? E nós todos, alguém falou isso com razão, perfeição deve ser inclusive muito chata, né? Nenhum de nós tem essa qualidade, e ainda bem. Então nós temos as nossas fraquezas e as nossas forças. Bom, vou me tolher aqui para não ficar mais tempo falando. Eu queria de novo agradecer a vocês, foi extraordinário o trabalho. Acho que todo mundo está de parabéns, a GV em primeiro lugar, Tiago, vocês todos. Foi extraordinário, falaram muito bem. Eu fico muito preocupado, bom, Gabriel e eu somos advogados já, eu fico muito preocupado com essa geração que vem, porque a gente vai perder o emprego, vamos ter que fazer outras coisas, né? Eles vêm com muita força, com muita inteligência. Então, parabéns a vocês todos, parabéns aos professores também. Inicialmente, parabéns a todos, os jovens aqui nesse tribunal, que eu acho que é um exercício sadio para todos nós, a Biblioteca Nacional, que os nossos companheiros que ajudaram a produzir, a Helena Celestino, a curadora desse projeto Diálogos, a presidente da Biblioteca Nacional, Helena Severo, que sempre incentivou, encoraja esse tipo de projeto. Eu só queria, assim, na condição de historiadora, dizer que estamos aqui fazendo efetivamente um exercício, porque estamos tratando de um fato histórico da antiguidade à luz do direito brasileiro do século XXI. Né? E, portanto, as interpretações são muitas, mas eu acho que o que traz a atualidade desse fato, da antiguidade para cá, para hoje, para o momento que vivemos hoje, é justamente a questão política, é a questão da democracia. O assassinato de Júlio César trazia a questão da democracia, do sistema político de Roma, né? Do grande império romano, né? E eu acho que essa é a questão que nos traz esse exercício e por que esse exercício é tão frutífero. Eu acho que a questão da vida, e mesmo a questão da morte, como um ato extremo da política, não aconteceu apenas com Brutus em toda a Roma antiga. Quer dizer, havia essa prática, essa disposição para a morte na vida romana, na vida do Império Romano. É claro, evidente, que estamos falando aqui de um fato pré as ideias cristãs, o pensamento cristão. Então, esse deslocamento dessa leitura da antiguidade para o presente, ela passa naturalmente por várias demarches temporais, culturais e históricas. Mas, de toda maneira, eu acho que vale a pena. Inclusive, a própria leitura de Shakespeare, desse momento, é uma leitura do Renascimento, da Antiguidade. Eu acho que a velha querela dos antigos e modernos, aqui, mais uma vez, acontece. Eu acho que merece realmente outras abordagens. Mas estamos de parabéns. Bom, eu não ia falar, mas diante de tudo que eu vi e ouvi aqui, eu me sinto, enfim, quase que obrigada a dizer alguma coisa e, em primeiro lugar, dizer que fatos e ações como essa que nós tivemos hoje aqui, que elas, na minha opinião, cumprem
um papel fundamental de uma instituição pública como a Biblioteca Nacional, que é de trazer aqui para esse espaço, para esse locus, um debate importantíssimo que, como a Maria Eduarda e outros aqui falaram, né, resgata um fato histórico, né, pré-cristão, né, enfim, para os dias de hoje, porque, na verdade, você toma como referência uma história, né, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e traz essa história para os dias de hoje, né? Então, na verdade, nós, no Brasil hoje, né, o Brasil contemporâneo precisa cada vez mais, em primeiro lugar, que os jovens se interessem, que leiam, que reflitam e que tenham no passado e na memória algo, né, quer dizer, que possa transmitir algumas ideias ou forjar um projeto, né, futuro, que no nosso caso, que todos nós desejamos, para o nosso país, para a nossa nação, é que seja um projeto de democracia, é que seja um projeto de Estado livre e democrático de direito. Que o nosso país persiga cada vez mais o fortalecimento de suas instituições e que, com isso, consolide a democracia como o regime, né, que todos nós desejamos. Muito obrigada. Bom, eu também não ia falar, mas eu queria fazer uma pequena modificação num dos versos de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, no Romanceiro da Inconfidência, diz: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Eu acredito que, na atual situação que nós estamos aqui todos reunidos, eu acho que eu poderia fazer uma pequena modificação nesses versos, dizendo: a arte, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. Nós aqui todos envolvidos, não só com história, mas também com direito e também com teatro, e eu falando aqui na posição tanto de estudante de direito como de ator, eu fico muito feliz de levar adiante essa iniciativa, tanto pela FGV, quanto aqui por esse espaço cedido pela Biblioteca Nacional, e que foi assim um momento que eu vou guardar com bastante carinho e com memórias fantásticas, não só pelo fato de a acusação ter ganhado, mas também como um aluno orgulhoso de ver esse projeto assim tão bonito sendo realizado aqui nesse espaço tão especial. É isso. Obrigado. Bom, meninos, eu quero me dirigir especificamente a vocês, especialmente a vocês, porque se a gente está aqui hoje, eu pessoalmente, porque graças a um convite do Zé Roberto, que resolveu convidar algumas pessoas que trabalhavam com direito para produzir um texto sobre Shakespeare, e o convite veio dessa forma: o que você quiser, do jeito que você quiser, e não precisa ser um artigo, nada formal. E eu fiquei super insegura, porque só tinham pessoas assim super consistentes, acadêmicos, e ele falou: é livre. E eu resolvi escrever uma carta para William nesse texto. E o que eu achei muito legal de perceber aqui é a unificação de saberes que não podem andar separados. Não é possível trabalhar com direito sem beber na fonte da arte, sem beber na fonte da cultura e, especialmente, sem beber na fonte da humanidade. E se alguma coisa tem de excepcional num projeto como esse, é a compreensão do que Shakespeare faz quando constrói personagens absolutamente humanos. Ganhar ou perder, condenar ou absolver são periféricos nessa discussão.
O grande lance desse texto é que todos nós somos Brutus, todos nós somos Júlio César e todos nós conseguimos nos perceber transitando por essas contradições com toda a humanidade que isso significa. Então, quando vocês continuarem nessa trilha da justiça, não percam esse link com o que nós temos de mais humano e que dificilmente nós encontraremos nos tribunais, nos livros teóricos, técnicos, jurídicos, e que facilmente nós encontraremos no teatro, na arte, na filosofia, na psicanálise, que são saberes irmãos da mesma raiz. Nesse momento de tanta fragmentação, poder perceber que é possível reunir esses saberes em prol da afirmação da nossa precariedade, da nossa errância, da nossa humanidade, foi muito legal. Foi muito legal acompanhar o trabalho de vocês e eu espero que venham muitos e que vocês, se não acreditarem na justiça em algum momento, que não percam a fé em Shakespeare, porque isso é fundamental. Obrigada. Mais alguém? Então encerra. Bom, então, fazendo só uma fala de encerramento e agradecer as pessoas que vieram aqui hoje para prestigiar esse evento, seja como público, sejam como jurados. Assim, fico feliz de ter aqui pessoas que estão em momentos diferentes da sua trajetória no curso de Direito, 2º, 4º, 6º, 8º período. Fico feliz de ver alunos de ensino médio já tendo esse contato com o direito dessa forma assim, não ortodoxa e, portanto, mais próxima da humanidade e da cultura. E quero fazer um agradecimento especial a Andréia, que tem sido uma pessoa muito importante e presente no curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas, ao Gabriel, que também tem sido, embora tenha participado mais esporadicamente das aulas, enfim, tem uma relação próxima com a escola e comigo, e principalmente ao Zé Roberto, que assim, cumpre um papel que eu acho que é fundamental, que é trazer as aulas, trazer para dentro da sala de aula cultura. Sim, acho que cada vez menos as pessoas têm condição de ter tempo para ler Shakespeare, para ler literatura, dado a pressão para vestibular, a pressão para passar na prova do OAB ou concurso, etc. A vida é tão rápida, tão dominada pelas séries, tão dominada pelo imediatismo e pela superficialidade, que ter o José Roberto dando aula sobre direito Shakespeare, sobre direito e mitologia, e principalmente produzindo livros que promovem essa união e essa divulgação, é fundamental. Então, o meu agradecimento a vocês três e um parabéns para vocês, meus queridos, e para vocês, meus queridos, também. Estou muito orgulhoso de ter visto que vocês conseguiram desenvolver aqui hoje. Muito obrigado. Acho que boa noite a todos. Eu gostei muito, mas eu sou jornalista, então eu pretendia que continuar essa conversa, mas eu não ousei romper o ritual dos tribunais, até porque eu desconheço ele completamente. Mas eu queria que abrissem o voto, por exemplo. Foi 7-2, né? Quem votou pela absolvição? Não pode, né? Pois é, eu imaginava. Mas era uma maneira de continuar a conversa. Eu queria saber, quer dizer, como é que isso tudo foi recebido. Eu queria continuar essa conversa, mas bom, fiquei quieta por causa disso.
Muito obrigada a todos. Eu queria convidar vocês para a próxima sessão dos diálogos. Vai ser quinta-feira que vem. A gente vai mudar completamente de registro e vai receber 2 poetas da Academia Brasileira de Letras, o Antônio Cícero e o Geraldinho Carneiro. Os rebeldes que chegam à academia, a gente vai querer saber por quê. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.